Fala aí, meu povo lindo da internet, feliz 2022 para você que está nos assistindo. Desde já, deixa seu like, se inscreva nesse podcast, que 2022 seja um ano repleto de bênçãos, cara, seja um ano repleto de felicidade na sua vida e que você, vagabundo, safado, sem vergonha, que está nos assistindo e tem a vida sedentária depois desse podcast, meu irmão, a sua consciência vai falar mais alto e você vai dar uma virada na sua vida. Porque hoje eu recebo aqui nesse podcast, cara, que incrível. Receber porque ele é meu amigo, cara. Ele é um cara que é mestre em educação física, o cara é um filósofo, brabo, dono da Emotion, nossa casa aqui também. Agora nesse podcast, uma salva de palmas, minha produção, pro meu amigo brabo Isaías Rodrigues. Meu cara, parceiro. Muito obrigado, Rodolfo. Muito obrigado pelo convite, por estrear esse ano tão maravilhoso que vai ser 2022. Né? Um ano que, pra nós, cara, vai ser um ano cheio de prosperidade, de muito propósito, né? Muito alinhados juntos, né? Muito alinhado. Eu acho que a gente tem muita coisa bacana para fazer. E eu espero que a gente consiga, né, hoje dar uma despertada nas pessoas a iniciarem uma jornada. Depois a gente vai falar que jornada que é essa, né? Estávamos conversando no bastidores. Vamos ver se todo mundo topa aí com a gente nessa jornada. Eu acho que sim, Isaías. Eu quero primeiro, cara, fazer esse agradecimento aqui, público, né, para todo mundo que está nos assistindo, de você abrir a porta da Emotion pra gente. Sabe, que satisfação, cara. Que satisfação. Muito, 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 muito obrigado mesmo. A gente vai ter um ano de parceria aí. Espero que seja um ano próspero. E é isso, cara. Eu tô muito feliz. Cara, Deus cruza o nosso caminho, né, cara, de maneiras muito agradáveis de ser, né? E a hora que a gente sente esse chamado é tão bacana porque você fala, tô abrindo as portas, cara. Na verdade, assim, isso aqui é um lugar emprestado para mim, né? Essa experiência divina, né? E da mesma forma que alguém me emprestou esse espaço, né? Deus confiou para mim esse espaço para que eu pudesse cuidar. Eu gosto de compartilhar com as pessoas, né? Então, para mim ter vocês aqui, de uma forma da gente levar um pouquinho do nosso conhecimento, daquilo que a gente pratica aqui dentro, né? E também na nossa vida, é algo realmente muito especial. Então, eu estou mais grato que você, né, de te receber aqui muito e obrigado. Através desse seu canal tão maravilhoso, né, um canal aberto que a gente pode dar a nossa opinião, que a gente pode falar realmente sem ressalvas, né, aquilo que a gente acredita verdadeiramente. Para mim é um grande orgulho e um privilégio. Nossa, cara, quantas palavras lindas você colocou aí na oração. E pra gente é gratificante porque nós começamos ali, né, na Vila Maria e a gente atravessou São Paulo, meu irmão. A gente está na Zona Sul agora. Olha aí onde nós estamos, na Emotion. Cara, conta um pouco da história daqui. Você está aqui há quanto tempo? Nós estamos aqui há 15 anos, Rodolfo. 15 anos? 15 anos. Na verdade, da academia pronta, né? Do espaço pronto. Porque esse projeto começou muito mais cedo. Ele começou em 2000, quando a gente vislumbrou fazer este edifício desta forma. Então, os incorporadores e construtores compraram o terreno, né, e imaginavam construir um edifício que eles chamam de Triple A. O que é um edifício Triple A? É um edifício que preenche todos os requisitos da mais alta tecnologia para os dias atuais. Onde a gente foi buscar essas informações? Né? Nós fomos para o Vale do Silício, na Califórnia. Então, nós fomos ver como era naquela época, né, no início deste século, né, os prédios que já se preconizavam seus prédios de mais alta tecnologia, que eles tinham todo o cabeamento óptico, que eles tinham toda uma estrutura, vamos dizer assim, autossustentável, né, e também ecologicamente preparados. E aí a gente foi junto por quê? Porque queria mostrar para os incorporadores e construtores e o arquiteto que todo grande prédio AAA tinha um Health Fitness Center. Tinha um espaço dedicado a cuidar das saúdes. No Brasil já tinha isso, você sabe? Não. Né? Não tínhamos ainda, tanto é que a academia neste andar, assim, alto em prédio, nós somos a única, entendeu, em São Paulo. Bacana. Nós somos a única, entendeu? Eu tenho ideia de para o futuro, agora para este ano ou para o próximo, já tem mais uma academia um pouquinho inspirada em nós, né? Mas a gente foi a primeira a assumir realmente uma laje corporativa num prédio, no coração, vamos dizer assim, das empresas de tecnologia, né, dessa cidade, que é a Vila Olímpia, onde estão todas as empresas de tecnologia. Então a gente montou isso naquela época, né, visando já ser algo mais inovador, né? Perfeito. E aí sim surgiu há 15 anos atrás, entendeu? Só que o propósito foi mudando, cara, né? Sim. Na verdade, ele começou com um propósito, né, de atendimento corporativo, né, de levar saúde para dentro das empresas, para que a gente pudesse evitar
as faltas ao trabalho, porque a pessoa tinha mais energia, mais disposição. E aí veio vários fatores que foram modificando isso, né, cara, até o ponto da gente, durante a pandemia, transformar a academia numa clínica de medicina esportiva para continuar trabalhando, né? Nós tivemos essa vislumbre, vamos dizer assim, muito rápido. Então a gente converteu a academia numa clínica. Insight, né? Foi maravilhoso, cara, porque ao frigir dos ovos, a diferença entre uma academia e uma clínica de medicina esportiva, a única diferença efetivamente é quem é o responsável técnico. Então, enquanto é uma academia, o professor Isaías Rodrigues, na sua incumbência, Perfeito. Ele é o responsável técnico. Quando eu fiz a clínica de medicina esportiva, ela passou a ter como responsável técnico um médico, que é o Dr. Gabriel Gami. Okay. Né? Então foi fabuloso, porque o Dr. Gabriel, um esportista, né, de 35, 40 anos, ex-dono do Hospital 9 de Julho, confiou muito no nosso trabalho, cedeu e atendeu aqui durante toda a pandemia os seus clientes, com mais 32 médicos que a gente teve, né, que estavam com seus consultórios fechados, então acabaram atendendo aqui e a gente seguiu esse caminho, né, do cuidado do ser humano, da sua integralidade, né? Porque a gente não foge nunca da luta. Não tem como, né? Se a gente tem um desafio, na verdade, pela frente, mesmo que seja uma doença desconhecida naquele momento, o que a gente precisa fazer? Ou a gente se enfia debaixo da mesa e se esconde, ou a gente enfrenta dentro do nosso conhecimento. E vocês enfrentaram. E a gente se une, né? Sim. Porque na hora que um assume o risco, né, de seguir na frente, eu vou fazer, tem vários apoiadores. Isso sempre a gente vai encontrar no nosso caminho. Você tem que ter a primeira pessoa que assume esse caminho. Aí você vai ter os apoiadores. Então, naquele momento, eu tive apoiadores do bem e a gente conseguiu, com isso, transformar também isso aqui numa galeria de arte. Então, Bacana. Desde o visual que a gente tem aqui, a música, a arte, a dança, o lúdico que a gente fala, né? Tudo isso trazia muita leveza, né? No momento pesado, né, que a gente estava vivendo na humanidade como um todo. Então, quando você entrava aqui, cara, não se falava em doença e só se falava em saúde. Então a gente não focou na doença, a gente focou no que a gente chama de salutogênese. A gente pensa na saúde e dentro da saúde a gente preserva ela e encontra caminhos para driblar ou enfrentar a doença. Agora, se a gente foca na doença, cara, a gente foca num nível vibracional mais baixo. E aí você não consegue achar saída. Né? A saída contra a doença é a saúde, e a gente focou nisso. E o pensamento positivo sempre, né? Exato. Então, vou contextualizar aqui, em cima disso que você falou, para quem está nos assistindo, nós falamos da Emotion, só que aqui, na época da pandemia, foi dividido em duas empresas. Né? Você abriu um outro CNPJ, antigamente era... Qual que era? Era Emotion primeiro ou era Click on One More? Não, na verdade assim, a One More surgiu em da 1995, tá? Que foi a primeira empresa no Brasil de personal trainer. Então, na verdade, o One More Personal Trainers era uma empresa específica de personal trainer. Quando veio a pandemia, eu já tinha esse CNPJ. Perfeito. E naquele momento eu verifiquei com o meu contador se eu poderia transformar a minha empresa de consultoria esportiva e personal training e também numa clínica de medicina esportiva. Sensacional, tirou da cartola. Exato. Aí o meu contador, naquele momento pandêmico, falou assim, Zé, está tudo meio confuso, mas de cara eu preciso de um médico que seja responsável pela clínica. Falei, nossa, cara, temos vários médicos, né? Como eu falei, quando você assume a postura, né, de iniciar um processo, você vai ter muita gente querendo te apoiar. Quem é que vai te apoiar? Exato. E é o foco para onde você tem que olhar, né? Esse é o foco. Esse é o foco. Quem está aí para me atrapalhar ou está contra, não. E quem é que está para me ajudar? Você tem que acreditar naquilo que você está focado. Entendeu? E mesmo que seja um momento que só você acredite, se você acreditar muito, ninguém pode dizer que você não consegue. Entendeu? Verdade. Então é muito importante esse tipo de coisa. Sim. Assisti recentemente, Rodolfo, até recomendo, cara, entendeu? King Richards. É um filme que está na Amazon Prime, desculpa, na HBO Max. Ok. Tá? Que trata justamente do pai das irmãs Williams, do tênis. Sim, sim. Tá? De um senhorzinho, cara, como ele acreditava no sonho dele de transformar as duas meninas em grandes tenistas e o caminho que ele persegue. Enfrentando todas as dificuldades, colocando as meninas em desafios tremendos. Preconceitos, né? Tudo, né? Da cor, enfim. Então, cara, incrível, vale a pena, recomendo, não, né, fazer propaganda de algo. O filme é baseado no livro? Não, o filme é baseado na história mesmo deste pai, né? E da trajetória que as meninas percorreram. Porque tem um livro delas, né? Sim, sim. Mas, Isaías, voltando para a academia, passa o endereço para a gente. O endereço da academia já está na sua tela aí com o QR Code. Você que está nos assistindo agora ficou curioso para saber como é que funciona aqui. Entra aí, ó, o QR Code está na sua tela. Aqui nós ficamos na Rua Funchal 418, 19º andar.
Tô bem ou não? Maravilhoso, Rodolfo. E uma coisa só ressaltando, cara, que foi uma outra sacada campeã que a gente fez, de se unir. Né? Então, na verdade, a Clínica de Medicina Esportiva ela virou o primeiro coworking do país de profissionais de saúde. Nossa, você está lendo muito meus pensamentos, Isaías, porque eu queria muito entrar nesse assunto com você, porque o seu plano de negócio aqui, ele é incrível. O Paulinho me faz uma pergunta agora antes da gente começar sobre aluno, como é que faz a matrícula aqui, coisas desse tipo. Eu falei, cara, o Isaías vai explicar no ar ali como é que funciona. Explica pra gente, Isaías. Na verdade, a gente é assim, cara. Isso foi um apanhado, né, de tudo que, de uma certa forma, eu desejei pra mim na vida, em todas as academias que eu percorri, que foram simplesmente todas as grandes academias que surgiram nesse país, certo. E que eu não encontrava esse modelo de negócio, né? Perfeito. Onde o personal trainer, o fisioterapeuta, o médico, o nutricionista, o massagista, ele já tem, ou está pelo menos trabalhando em cima de captar e ter clientes, certo? Certo. Esses clientes são deles. E muitas vezes ele vai atender esses clientes numa academia de ginástica. E a academia de ginástica fazia o que com eles? Entendeu? Pegava a fonte pagadora. Então o aluno tinha que pagar uma mensalidade e o professor ou o terapeuta ou qualquer um desse da área de saúde, né, teria que pagar uma taxa de utilização. Né? O que a gente fez? Entendeu? A taxa de utilização era vamos dizer assim, constante, tá? Ou uniformizada para todos. Sim. Para que todo o padronizada, padronizado. Né? Todo o personal de saúde ou todo o profissional precisa pagar uma taxa para frequentar algum lugar. Por que eu preciso pegar também a fonte pagadora deste profissional? Eu não achava justo, entendeu? Porque o cliente é do cara, entendeu? E quando você faz isso, você traz este time dos melhores profissionais do mercado de São Paulo para frequentar o seu lugar, então você tem a melhor equipe técnica jamais imaginada em qualquer academia. Porque você não tem como pagar, se você fosse pagar como empreendedor, o salário desses caras para eles estarem aqui. Entendeu? E eles são pagos por pessoas as quais eu recebo aqui como anfitrião, que viram meus amigos. Então eu não troco dinheiro com o cliente de um profissional. Não, eu troco amizade, eu tenho que manter o lugar limpo, arrumado, enfim, e ele usufruir. Então é muito gostoso você receber deste lugar, onde a energia e a recompensa, que é o dinheiro, te vem, entendeu, de uma maneira, entendeu, diferente da convencional. Perfeito. E você faz também dos professores uns sócios, subsócios. Eles são associados. Não é verdade isso? Exato. Eles são associados. É como se a gente fosse um escritório de advocacia com vários advogados de especialidades diferentes trabalhando juntos. Com seus clientes. Só que a gente faz tudo isso de forma harmonizada. Então aí acabou aquelas coisas que a gente via na academia, que você chegava com o seu cliente, não deixava ninguém chegar perto, né? Pelo contrário, aqui todo mundo se ajuda. Então, às vezes, se eu tenho um professor mais especialista, por exemplo, numa reabilitação, eu tenho um aluno, por exemplo, que sofreu uma lesão no joelho, na hora, o cara vai dar aquele suporte. O cara especialista em reabilitação vai ali, já passa um treinamento específico e tudo mais. Então, no coworking... Gira, né, cara? Cara, é isso. Todo mundo está olhando para o mesmo lugar. E aí, assim, a gente se ajuda. E muitas vezes a gente tem clientes que gostam de circular entre os profissionais. Entendeu? E tem cliente que usa todo mundo. E tá tudo bem. Que usa todo mundo. O cara treina com o professor, ele tem o nutricionista, ele tem o massagista, ele tem o cara que faz ozônio nele, ele tem, tudo. E assim ele encontra um lugar, né, que além saudável. Disso, e além disso, os nossos clientes, eles podem usufruir do espaço para trabalharem daqui, entendeu? Tem as salinhas espalhadas para o cara poder ter o seu hotspot lá para ele fazer o seu call. Durante a pandemia era muito comum as pessoas trabalharem online. Então o cara vinha aqui, treinava, o professor também dava uma aula online, dava uma aula presencial. Então foi muito gostoso essa integração. Que bacana, Isaías, que bacana. Bom, acho que você em casa ficou surpreso com esse plano de negócio, né, cara? A gente nunca viu isso em lugar nenhum. Ainda não existe. Sensacional, parabéns pela sua iniciativa. E vamos falar da Black Skull agora. Você que é um dos embaixadores da marca. Nesse momento o QR Code já está na sua tela, entra lá no site da Black Skull e você vai adquirir o seu produto, seja uma camiseta, seja um brand, como você diz, né, cara? Adoro a palavra brand. Você gosta, né? Eu gosto. É isso aí. Outro dia eu tava com um moletom na Rua da Black. E ela falou, nossa, que moletom lindo. Eu falei, entra no site, cara. Compra lá e você vai colocar o meu cupom de desconto. Não é só Whey Protein, cara. Você vai adquirir o melhor produto da Black Skull lá. Mas fala um pouco pra gente da sua história com a Black. Como começou? A minha história com a Black, ela veio por uma consequência de um momento das nossas vidas, né?
de todos nós que somos esses profissionais de educação física, estamos atingindo agora a maturidade dos 50 anos, né, e que estamos nos reencontrando de novo. Isso é muito legal. Porque eu sempre fui um profissional que trabalhava só com as marcas importadas. Te confesso que, como eu estou há muito tempo nesse mercado, a gente ainda não tinha nas empresas nacionais, entendeu, um processo de manufatura dos suplementos que a gente considerasse saudável, adequado e que a gente confiasse para poder indicar o tipo de cliente o qual eu trabalhava. Né? Mas essa sua ideologia sobre os suplementos importados era porque você vivenciava isso já? Sim. Perfeito. Tá? Okay. Eu comecei a trabalhar, né, como personal trainer em 1990. Então nós Meu tínhamos Deus, cara, há muito tempo atrás. Você estava nascendo, Luciano. Exato. Meu Deus. Então, há muito tempo atrás. Então a gente, naquela época, cara, aqui no Brasil, primeiro, a situação de produtos importados era impossível. Entendeu? A gente conseguia ter um suplemento de boa qualidade quando algum amigo viajava para o exterior, principalmente para a América, e a gente pedia um Aminofull na época da Twin Lab. Sim, eu lembro. Era o primeiro suplemento assim que a gente tinha conhecimento. Parecia um vidrinho de shampoo, né? Horrível, e o sabor assim péssimo. Amarelo, cara. forte. Péssimo. Sabor terrível, né? E quantas coisas a gente não tomou, Rodolfo, que hoje a gente fala assim, puta, como é que a gente se sujeitava àquilo? Então a gente passou muito tempo, né, representando marcas como a Twin Lab, Mega Pro, MLO, depois veio a EAS, né, do Bill Phillips, que foi uma quantidade grande que a gente representou também. Tinha uma empresa chamada Cardus que importavam esses suplementos, né? Mega Pro, entre outros, né? Max Muscle. Então fui tendo vários patrocinadores, né, e sendo embaixador de várias marcas. Quando foi mais ou menos ano de 2012, eu recebi um convite para ser embaixador da linha da Nutrilatina, a linha Age, que era uma linha específica para atletas da Nutrilatina. E foi a primeira vez, então, que eu iniciei um trabalho com uma empresa nacional, do Júnior, da qual Marcelo Bella, que hoje é nosso CEO da Black School, iniciou a sua carreira na Nutrilatina. Né? Então, lá de trás, né, a gente já conhecia o Marcelo como professor de educação física, como eu, ele trabalhava na Training Club. Eu trabalhava na companhia atlética, nós somos bem contemporâneos, o Marcelo é só 2 anos mais velho do que eu, não chega a 2, e a gente seguiu uma trajetória muito parecida. Só que ele foi trabalhar especificamente como executivo de marcas de suplemento, e eu segui a carreira realmente de profissional de educação física. Marcelo foi então começando a fazer um trabalho brilhante na Nutrilatina, depois ele saiu da Nutrilatina e fez a probiótica ser o que foi a probiótica. Né? Hoje, inclusive, a fábrica da Black Skull é no prédio que era da probiótica, então ele percorreu um caminho fabuloso na probiótica. Lindo, né? E aí o Marcelo, entendeu? Num período que ele teve no Compete, acho que ele já contou essa história para você, né? Durante um podcast. Tá no ar, inclusive, para quem quiser reassistir, Exatamente. Né? O Marcelo, ele teve esse período de non-compete, que ele teve que ficar afastado, e ele foi tentar se associar realmente com a VPX, que era uma marca fabulosa americana de suplementos alimentares, e ele teve um ótimo êxito. Então, para nós, foi um resgate, vamos dizer assim, de uma marca que tinha o branding como principal intenção de criar um produto nacional. Um baita respaldo. Exato. Que se aliava às forças especiais, né, do BOP, do Brasil. O pilar, coisa, né? Isso, essa coisa do propósito, né, de ter essa coisa da proteção, da segurança, da honra, né, dos valores e virtudes incorruptíveis do ser humano, né, isso que me agradava muito na proposta, que já era uma proposta que vinha sendo embrionária da pessoa, né? Na probiótica, e que na Black Skull ela teve esse apogeu, né? E eu estava com o meu patrocínio da Everlast, né, que era uma empresa internacional, que terminou em 2012. Tá? Terminou o patrocínio da Everlast, e aí eu fui chamado para ser um atleta Under Armour internacional. Não ainda tinha Under Armour no Brasil, então eu fiquei no Under Armour até 2006. Tá? Desculpa, 2016. Né? Okay. Quando chegou 2016, o Fernando Marques já estava iniciando o trabalho dele como gerente de eventos na Black Skull e me fez um convite. 17. Em 2017. 17. Isso. Em 2016 ele estava com a intenção de, né? E aí em 2017, entendeu? A gente foi chamado, tá? Então, para integrar, né, o time, vamos dizer assim, inicialmente de atletas, né, da Black Skull, né? Certo. E aí eu entrei como um dos atletas, vamos dizer assim, patrocinados pelo coisa. Mas rapidamente, né, cara, como a gente tem essa coisa empreendedora, né, como a gente tem esse respeito profissional, como a gente tem uma amizade muito grande também por admiração com o Marcelo,
Ele rapidamente percebeu que a minha função dentro da empresa, ela teria uma função muito mais plus, vamos dizer assim, muito mais... E diferenciada também, né? Exato, entendeu? Então ele ia aproveitar bastante desse meu conhecimento, né, dessa minha experiência, entendeu? Muito similar à que ele tinha, entendeu? Ele é mais específica na área de suplementos, eu mais específico na área De do treinamento e da saúde humana. E aí ele falou, puxa, Isaías, você vai ser o meu embaixador. Bacana. Cara, e você sabe o que história. você sente? Parece uma bobagem, cara, mas essas coisas de título, elas trazem para você uma satisfação tão grande, porque guardadas as devidas proporções, mas para mim é igual o teor. É como se o Marcelo se fosse o rei da Inglaterra, sabe? E eu recebesse o cargo de Sir. E foi lá com a espada e isso, Sir. cara, exato. Então, Sir é um Isaías. simbolismo, né, cara? Mas como a gente vive muito desses estímulos, né? O ser humano ele precisa se automotivar e à medida que ele vai caminhando, ele vai achando formas movimentacionais. E o Marcelo né, faz isso muito bem, né? Quando é para motivar, ele faz isso Exato. muito bem. Então, a minha história começou daí. E aí nós fizemos, esses últimos 4 anos foram incríveis, né? Incríveis, não só de coisas incríveis que a gente fez, a gente montou ano passado um motoclube, entendeu? E organizamos o primeiro passeio ciclístico, que foi o maior passeio motociclístico do mundo, entendeu? Junto ao nosso presidente, que independente da política... Que isso está gerando confusões hoje, né? Mas independente da questão política, para nós, no objetivo nosso de motoclube, a gente estava fazendo aquilo pelo motociclismo. E a gente, não saberia, e eu acho que na nossa geração e até nas próximas gerações, a gente não terá novamente um presidente motociclista. Entendeu? Então, cara, que oportunidade é essa? Eu também acho que não. Deus abençoe que a gente tenha todos que sejam... Mas essa geração, não. Eu entendi. Entendeu? Pelo menos os candidatos que estão aí, né? Cara, eu percorri, 50 anos até aqui e nunca tive, e ando de moto desde os 18 anos de idade, nunca tive essa oportunidade. Então, para mim, tinha esse apelo. E o motoclube, na verdade, também veio pela questão do fazer o bem, né? Que sempre me agradou a questão social de filantropia. Né? Então a moto ela quebra um paradigma. Então para nós, por exemplo, aquela criança que sofre bullying na escola, né? Sim. E a gente chega na escola do menino com as motos, né? E aí todo mundo com aquela cara de mal que a gente faz na moto, mas é todo mundo do bem. E aí abraça o menino e fala assim: este é o nosso protegido. E aí põe ele na moto e faz ele fazer o show. Aí as pessoas que foram os opressores olham aquilo e falam assim: não é possível. Entendeu? E a gente fala assim, quem foram os seus opressores? A gente traz os meninos e abraça eles e faz com que eles se sintam psicologia reversa, parte integrante disso, né? Então, quando a gente usa, né, de algo que também foi emprestado por Deus, que é o nosso veículo que a gente ama, que também é o nosso hobby, além do nosso meio de locomoção, e a gente usa ele para levar esta leveza, entendeu? Nos lugares que as pessoas precisam, cara, isso é o mais legal. Porque dinheiro todo mundo dá para ajudar nas questões sociais. Sim, agora, ir lá integrar, entendeu? Lá, abraçar a criança, ver o sorriso dela, entendeu? E a alegria. É diferente, né? É diferente. Isaías, e você me deu um gancho, cara, pra gente falar do Instituto Forte, que já falando de filantropia, né? Um instituto que nós amamos, inclusive gravamos um episódio no final do ano passado, agora de 2021. Esse episódio está no ar, é incrível. Só que eu vou deixar o meu amigo, o meu pastor Marcinho. Vai daí, Marcinho. Oi, eu sou o pastor Márcio do Bola de Neve de Guarulhos e hoje eu quero te apresentar o Instituto Forte, que está completando 7 anos. São vários projetos, mas em especial o Família Acolhedora, que acolhe em lares de famílias crianças em processo de adoção, e o Reciclando Vidas, que acolhe integralmente pessoas em condição de rua, dando uma chance delas serem ressocializadas. O Instituto Forte precisa de 1000 amigos e a gente quer te chamar para fazer parte desse projeto. Com apenas R$15 por mês, você pode se tornar um amigo forte e ajudar a transformar o futuro dessas pessoas. Vem ser nosso amigo! Marcinho, muito obrigado, cara. E ó, esse ano tá começando e nós vamos fazer coisas incríveis com esse instituto ainda. Só para finalizar aqui a parte do Jabá, nós entramos na seara da Black School, né, cara? E muita coisa você tem para falar da Black, mas eu quero falar também do Tatua Praia.
Aí o Fernando Marques já vai começar a dar risada, porque se você tá pensando em jogar seu beach tênis, seu futevôlei, seu treinamento funcional, já sabe, né, velho? Já sabe. Vou levar o Fernando Marques aí no Tatuapéia. Confira na tela aí, tá as fotos, o lugar tá incrível, com telão, quadras novas, areia nova, tá sensacional. Alô Marquinhos, alô Vini, um grande beijo pra vocês aí do Tatuapéia. Fernando Marques vai comigo, hein? Vamos voltar a falar aqui do que nós estávamos falando. Nós vamos fazer o caminho contrário aqui, vamos fugir um pouco do roteiro. A sua paixão pelo esporte, porque nós começamos a falar da sua academia, do seu empreendimento aqui, da sua vida como empresário, a sua voz de embaixador na Black Skull. Sabe, eu quero falar da Triumph ainda também, que você é um dos embaixadores lá, né, cara? Vai ser bem legal falar. Mas a paixão pelo esporte começou desde cedo, cara? Desde cedo você se via fazendo outra coisa ou não? Na verdade, assim, Rodolfo, tudo para nós começa com referência, né? E normalmente é a referência dos nossos pais, né? Minha mãe, ela me jogou num tatame, né? Sua mãe jogou no tatame? 5 anos de idade, né? Minha mãe vislumbrou essa Jiu-jiteira, coisa. sua mãe. Exato. Na verdade, na época, o jiu-jitsu não era algo forte, principalmente em São Paulo. O judô era, né? Então, a gente foi parar num tatame aos 5 anos de idade, né? E qual que era a ideia da minha mãe, né, cara? Que ela, através do esporte, ela conseguisse ajudá-la, né? Na forma de educação, né? De trazer toda aquela base da disciplina, né? Da ordem, do respeito, né? Sim. Da confiança, né? Coisas que são valores fundamentais em qualquer formação de jovem, né? Sim, perfeito. E minha mãe vislumbrou com isso, entendeu? E ela admirava muito, porque o judô naquela época, ele era praticado e era ensinado principalmente pela colônia japonesa no Brasil, né? Sim. Então os senseis eram todos japoneses, né? Incrível, né? Então cara, aquela filosofia realmente, né, do judô, que é o caminho suave, que é a tradução exemplar. Mas a disciplina japonesa, a cultura japonesa. Exato. Então o autocontrole, você entender que a defesa pessoal é justamente uma defesa, ela não é um ataque. Entendeu? Que você jamais precisa se defender se você tiver uma série de situações de equilíbrio muito antes. E se você tiver que se defender porque você foi de alguma forma violado, né, na sua integridade, você saiba fazer isso, mas sem precisar atacar. Entendeu? Saber que é simplesmente a defesa. Isso para mim me trouxe Com 5 anos de idade. uns 5 anos de E idade. você praticou judô até os 25 anos de idade. Meu Deus, sagrando 20 anos. Pan-americano de judô, entendeu? Tive uma história muito bacana na parte esportiva do judô, porque eu me dediquei bastante a isso. Né? E vivi a comunidade japonesa. Tanto é que, posteriormente, entendeu? Todas as namoradas que eu tinha algum apreço e casei, né, com uma sensei, sempre eram descendentes oriental, porque foi a primeira referência, vamos dizer assim, que eu tive. Né? Eu fui crescendo naquele meio. Embora eu praticasse outros esportes também, né? Desde a natação competitiva, voleibol, handball, entendeu? Ciclismo, eram esportes que foram... Falou esporte, estava Tava, porque também na escola... Coletivo, né? Sim, no meu colégio, né? De educação fundamental. Você é de São Paulo, isso aí? Sou de São Paulo, sou de São Paulo. De qual bairro? Região do Ipiranga. Região do Ipiranga. Sim. Olha aí, região do Ipiranga. Então eu estudei num colégio católico, mas eu tive um exemplo maravilhoso de professor de educação física na escola. Sério? Que seguiu me dando todos esses valores. Não era aquele professor que te dava a bola só. Não, pelo amor de Deus. A parte de fundamento de todos os esportes. Okay. Né? E como a gente aprendia muito com esse professor, a gente tinha uma capacidade já de ensinar. Então, tanto é que quando a gente chegou no final do ensino médio, por exemplo, que a gente naquela época chamava de colegial, terceiro colegial, esse professor nos incumbia de preparar as crianças ou jovens do ensino fundamental para as competições que existiam entre os colégios católicos, enfim, qualquer competição. O exemplo vinha dos mais velhos, era isso? Sim. Você aprendeu isso no seu colégio? Exato. Meu Deus. Exato. Então, como ele foi uma grande referência para mim, entendeu? Embora naquela época eu quisesse ser piloto de avião, enfim, quisesse seguir uma carreira militar para isso, entendeu? Aquilo estava na minha base. Né? E quando eu vislumbrei que eu não ia conseguir seguir o caminho da aviação através do caminho militar, da forma que eu imaginava, porque era uma coisa da minha cabeça, eu achava que ia conseguir tirar meus brevês de forma gratuita, entendeu? Nos militares. Ia levar muito tempo, Rodolfo. Mas você cresceu então querendo ser piloto de avião. Sim, a sua ideia era essa. E estudei para entrar na Academia da Força Aérea. Né? E quando eu tive a experiência na Academia da Força Aérea, eu percebi que ia demorar muito tempo. E eu tinha trancado a Faculdade de Educação Física, então eu fui fazer Educação Física. E como que você percebeu isso? Qual foi o... Você falou, cara, vai demorar. Estando lá, porque aí lá a gente aprende, entendeu? Que você, o que voava? De vez em quando Esquadrilha da Fumaça,
Um ou outro. De vez em quando, os quadrinhos. Cara, você nunca caça só em exibição, muito raramente. E os bandeirantes que fazem a nossa polícia, vamos dizer assim, de fronteiras. Né? A gente não tem uma aviação militar ativa. E toda essa formação, para eu conseguir tirar o número de horas, para que eu pudesse um dia sair da aviação e ir para a aviação civil, que era o meu sonho, entendeu? Não ia rolar rápido. Então eu percebi que se eu fosse para educação física, estudasse educação física também, era também já era uma paixão, né? Era uma segunda opção boa. DNA. Eu poderia pagar as horas de voo e assim foi. Então, nossa, que incrível, cara. Desde o primeiro ano de faculdade eu tive o privilégio, como eu era professor de judô, porque naquela época, uma coisa muito interessante, na época do Marcelo, minha, do Fernando Max, a gente não tinha um conselho federal de educação física. A gente como o CREF hoje? Exato. O CREF surgiu em 1997. 98, na verdade. Primeiro foi em 97 o CONFEF. Até lá, então você veja, desde 1988, quando eu comecei a atuar na educação física, até 10 anos depois, quem regia a nossa profissão era o MEC, Ministério da Educação e Cultura, como qualquer magistrado. Entendeu? Okay. Magistério, perdão. Magistério. Então qualquer professor, entendeu, respondia ao MEC. E aí, quando eu fui estudar educação física, eu precisava das minhas carteiras de personal trainer. E eu fui buscar elas na Califórnia, fazendo cursos específicos de personal trainer, isso em 1995. Você ficou quanto tempo lá fora? Fiquei ao todo, cara, deu um total de 2 anos. Foram 2 etapas que eu fui, cada vez para buscar uma das carteiras. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Vamos abrir aspas, na verdade. O Isaías fala tão bem o inglês que ele traduziu a nossa entrevista com o Cedric McMillan. O vídeo está aqui em cima na tela aqui, você pode clicar depois dessa entrevista aqui para você ver que nível que tá a parada aí. E não foi fácil, porque olha, o Cedric, quando foi uma terapia, né? Quando ele começa a falar, 40 cara, minutos. Ele não para, meu. Cedric, como você está? E foi 40 minutos para falar que tava bem. E eu tenho que conseguir guardar tudo. Não, cara, eu quero muito que você está assistindo em casa e você não viu esse vídeo, veja. Porque o Isaías, às vezes que eu tenho isso do pastor Marcinho, cara, meu amigo, falou assim, ó, o Isaías é perito em pegar uma resposta de 1 hora e tipo... Professor, né? E te resumir em um minuto, Rodolfo. Sim, que o cara sim. falou, e ele contava uma história, o Isaías segurava essa história, ele contava outra história, o Isaías segurava essa história e chegava no final. Aí ele vinha e resumia pra você. É incrível, veja lá. É muito legal. E Nós aí... vamos estar junto em Ohio, hein? Então cara, você vai fazer essa live, tá chegando. Cara, Tá chegando Aguarde, Ohio. gente. Vou perder o carnaval, né? Porque é 1º, 1, 2 e 3 de março. Exato. Que Nós se vamos dê no estar carnaval, lá. vamos pra Ohio, meu irmão. Você agora que é BBB, né? Agora você fica no BBB e nós, BBB Então, um dia eu vou estar lá nesse BBB. Vamos lá. Voltando aqui. Voltando. Aí você foi tirar suas licenças Sim. nos Estados Unidos. Isso. Entendeu? Uma vez professor de educação física, iniciando na companhia atlética como professor de judô, né? Porque eu já podia, era faixa preta, então eu podia dar aula de judô. O seu primeiro cargo dentro da academia foi como professor de judô. Isso. Com 25 anos. Não! 20 com anos. 17. Com 17 anos. 17 Gente para do céu, 18. velho. Eu entrei na faculdade de educação física, já pintou uma vaga de professor de judô na companhia atlética, aqui do lado. E aí eu fui, entendeu, como professor de judô e tive o privilégio de dar aula para os 2 filhos jovenzinhos, bem pequenininhos, do dono da academia. Então você imagina quando você cuida e ensina os mesmos valores, a mesma disciplina, a mesma ordem, as mesmas virtudes que eu tive aos 5 anos de idade e foram pertinentes para mim durante 20 anos da minha vida, para esses 2 jovens. Cara. Então, se o Gary me ama hoje, você pode dizer que eu respeito, né? E aí ele me deu essa oportunidade, através de um grande mentor também, que era o professor Ricardo Delia, que foi uma grande expressão, vamos dizer assim, das academias de São Paulo. Eles me deram a oportunidade de, como eu praticava judô competitivo naquela época, que eu me preparasse na musculação da companhia atlética, que tinha no seu time os melhores professores da época. Cara. E aí eu nunca tinha praticado musculação. E para mim aquele esporte, cara, me fez rapidamente desenvolver musculatura e ao mesmo tempo também melhorar muito minha performance no meu esporte. Aí eu comecei a ganhar tudo. A genética é boa aí também, né, meu irmão? Mas tem um fator, Rodolfo. Naquela época eu era um meio pesado, né? Então imagina você que eu com essa altura tinha mais ou menos em torno de 90 quilos. Certo. A musculação me levou para 105. Então, puta, eu saí de uma categoria onde tinham homens fortes e aí eu fui para a categoria dos homens elefantes, Sim. né, cara? Então, puta, cara de 140, Os cara de mamute, 150 né? quilos.
Você pegava no kimono, o cara puxava, cara, o cara tinha um pé que era redondo, velho. Meu, tava lacrado no chão, né? E aí veio justamente também, porque estava chegando do Rio para São Paulo, através do sensei Marcelo Bering, que tinha todo o seu conhecimento e base da família Gracie, que ele tinha casado com a Simplesmente Gracie. percussor de jiu-jitsu aqui em São Paulo. Exato. E aí eu tive o privilégio de poder aprender as técnicas de jiu-jitsu com o Marcelo Bering. Entendeu? Isso foi para mim fundamental, principalmente quando eu peguei o pessoal mais pesado. Porque como eu não conseguia arrancá-los para poder fazer os golpes, eu tinha que fazer um jeito de levar eles pro chão Queda, né, e cara? mobilizá-los. Né? Porque, eu não conseguia nem pegar no kimono. Os caras eram tão inchados, velho, que, não tinha grip no kimono. Eu sabia quando eu era mais, né, ativo nos treinamentos de Gil. Nós treinávamos com o pessoal do judô, só queda. O tempo inteiro que falou, vamos treinar queda com o pessoal do judô. Cara, e era incrível. Sim. A gente tem um amigo que é do judô, o Nunuca, foi treinar jiu-jitsu, um grande amigo nosso, professor de educação física também. Nunuca, se você estiver assistindo esse podcast, um grande beijo pra você, meu irmão. Você saiu de 100 quilos, subiu no palco aí com 70, gigante. Primeiro campeonato agora de fisiculturismo que ele estreou e ganhou. Que legal. É sensacional, um beijo pra você. Treinamos muita queda com esse menino, porque é um menino que, cara, judoca e foi pro jiu-jitsu e deu aula pra todo mundo lá de queda. Perfeito. Peguei o gancho aqui só pra mandar um Mas beijo é pra isso, ele. cara, é isso. Entendeu? E o esporte traz isso, né, na vida das pessoas, né? Vai levando a gente para caminhos incríveis, né? Vai levando a gente para desafios pessoais, né? E você se torna muito mais forte para lidar com essas dificuldades que invariavelmente a gente vai encontrar pelo caminho. Mas aí você foi dar aula de musculação, você chegou a dar aula de musculação já quando você enfrentou esse desafio aí? Isso. Já há quantos anos? Cara, era muito difícil na nossa área você conseguir prosperar, né? Então, sempre na educação física, eu brinco que a gente sempre trabalhou muito para ganhar os trocados. Na verdade, eu uso um termo pior. Papo old school agora Eu sobre eu falava que a gente pagava muito mico para ganhar os trocados. Porque a gente fazia de tudo, cara. Eu dei aula em escola infantil, entendeu? Eu ia para hotéis fazenda fazer recreação. Eu Você fez recreação nos hotéis? Na piscininha? Dando aula de ginástica aeróbica. A gente fazia de tudo, cara. Porque... Você se filiou ao Body System? Não, porque isso veio bem depois. Graças a Deus eu acabei depois, eu estava bem mais à frente já. Mas talvez se existisse na minha época, com certeza, cara. Porque, eu queria trabalhar. Entendeu? Eu queria trabalhar, eu queria me destacar, eu queria aprender as novidades, entendeu? Eu sempre achei isso muito importante. Isso explica onde você está hoje, né, meu irmão? Sim. Mas você sabe, Rodolfo, é até importante isso, cara, como a gente está falando algo que pode ser inspirador para algumas carreiras, né? Sim. Eu sempre comparei a educação física à medicina, entendeu? Então, mesmo hoje, que eu tenho o meu consultório, que é aqui, entendeu? Eu gosto de estar trabalhando no que eu chamo de grande hospital, que são as academias grandes. Entendeu? Então eu sempre gostava também de ter 1 hora, 2 por dia numa academia que eu achava que era referência. Tipo a Baritec, tipo a Reebok, tipo a Companhia Atlética. Porque lá, cara, são estruturas maiores do que a minha, onde a gente consegue ver acertos, tendências e erros. Né? Então a gente se aprimora também. Então é gostoso você também trabalhar num grande hospital e ter o seu consultório. Você acha que as grandes tendências estão nessas grandes academias? Então, até a pandemia elas estavam. Tá? Até a pandemia elas estavam. A pandemia ela trouxe um divisor de águas, né? Onde a gente se foca agora efetivamente na saúde. Né? Antigamente as academias elas faziam um papel como qualquer coisa que faz este papel quando a gente termina algo que a gente faz constantemente. Então, um exemplo. Quando a gente vai na faculdade, a gente tem aquele compromisso de ir na faculdade todos os dias, certo? Então, você cria uma rede social na sua faculdade. Algumas faculdades você cria amigos tão bacanas que você vai pelos amigos e não tanto pelo que você aprende lá, ok? Perfeito. Quando você larga este métier, quando você se forma e você vai trabalhar, você já não consegue no seu trabalho fazer este ambiente. Então, onde você busca uma situação similar social? Ou nos clubes, ou nas academias, ou no bar. Tá? Só que no bar é difícil você ir sempre no mesmo bar. Você vai encontrar pessoas diferentes, você vai fazer um grupinho. Agora na academia não. Você vai cuidar da sua saúde, você vai todos os dias lá e você se socializa e faz também networking. Né? Então as academias antes da pandemia, eles tinham também esse papel fundamental na vida das pessoas, que é o que eu chamo da saúde social, né? Que é através das relações. Perfeito. Com a pandemia e ainda a permanência nesse momento da obrigatoriedade de uso de máscara, o que acontece? As pessoas se afastam. Entendeu? Então é difícil um cara, a não ser que ele já conheça há bastante tempo, sentar e trocar uma ideia com o outro se ele está com máscara. Entendeu? Ele está no meio do treinamento. Ele quer, põe o fone de ouvido dele, fica no mundo dele, treina, sai fora. E sai fora. Então, hoje as academias elas não têm essa integração
que elas tinham. Entendeu? Então, por isso que neste momento, eu ainda não vislumbro, entendeu? Neste momento, nenhuma academia maior que possa fazer um trabalho mais legal do que a gente tem feito aqui para as saúdes. Então, eu estou enfocado muito aqui, talvez a gente hoje seja a referência para eles, né, do que é o cuidado efetivo da saúde. Me surgiu 2 perguntas aí, tá? Sobre a efetividade aqui da sua academia. O que você tem de diferente? Você defende uma teoria, né? Sim. E o que faz você defender essa teoria? O que vocês têm de diferente aqui? Que faz você ser grande também, mas que você cuida melhor do que essas grandes academias? A gente adquiriu como propósito, meu pessoal, né, de levar a saúde através do movimento, seja ele qual for. Então, a gente brincou, né? Fernando Marques às vezes fala do beach tênis, enfim. Mas o beach tênis é um movimento. Claro. Entendeu? Então, através desse movimento, a pessoa, se ela praticar, ela vai ter saúde. Né? Ela vai preservar essa saúde. E a saúde físico-orgânica que a gente fala, né? Então, o meu propósito hoje da saúde em movimento é também trabalhar o que eu chamei de 6 saúdes, que a gente já conversou a respeito disso. E daqui a pouco nós vamos falar delas. Isso. Então, esse propósito da gente integrar essas 6 saúdes é que funciona hoje muito bem nos trabalhos mais específicos e em ambientes também um pouco mais controlados para este fim. Entendeu? Perfeito. Porque é importante. O ambiente também faz parte de uma das saúdes. Controlado Então, fez toda a diferença na frase. Agora. Exato. Já entendi. Exato. Isaías, você usou uma analogia de que as academias grandes são grandes hospitais no seu consentimento. E essas academias pequenas, eu vou chamar de UBS, as pequenas de bairro mesmo, as UBS, as UBAs. Sim. Como você enxerga essas pequenas academias? Rodolfo, eu comecei a praticar numa pequena academia que era em cima de uma padaria. Tá? Com equipamentos. Nesse momento tem um monte de gente nos assistindo que faz parte de uma academia dessa em cima das padarias. Exato, com equipamentos feitos muitas vezes por um ferramenteiro. Tá? Um ferramenteiro amigo deste dono da academia, entendeu? Ele montou com isso. Exatamente. E o que se tornava fundamental num lugar deste? Entendeu? A pessoa que ensina. Entendeu? Porque não importa aonde quer que seja. Tá? O mestre, no momento, ele é o nosso grande referencial. Tá? Então, hoje o que a gente vê um pouco nessas UBSs, tá? As pessoas já entram lá não confiando por causa das redes sociais, por causa do diz que diz, no mestre que foi selecionado para esta academia. Então, ele não tem voz ativa, ele não tem força. Muitas vezes porque ele também não se posiciona, porque mestre é mestre em todo lugar. Então, se ele se posicionasse, acreditasse efetivamente no conhecimento, mesmo que seja pouco que ele julga ter, mas ele fosse em cima daquilo e fizesse o seu melhor, entendeu? Ele teria êxito com a comunidade. Né? O problema é que quando chega-se nesse lugar, já vem com o estereótipo de que o professor daqui não sabe nada. Entendeu? Nem sequer olha para o cara. Então, aí ele vai para as redes sociais e a gente sabe que a gente tem tentado combater, já falamos isso numa live específica, a imbecilidade que existe em termos de conhecimento jogado ao esmo na internet. E essa molecada começa a seguir estes e aqueles, entendeu? Fazendo treinos específicos de pessoas que não têm o mesmo corpo, que não têm a mesma habilidade. Ao mesmo tempo de carreira, né, dessas pessoas. Então, né? eu acho, cara, que essas academias menores de bairro, elas têm sim uma super responsabilidade. Tá? E quando eu vejo também as grandes redes, tipo as low cost, que contratam professores baratos e simplesmente para deixar o cara lá para arrumar a sala, entendeu? E não ensinar, não passar uma metodologia adequada, não cuidar desta pessoa, entendeu? Eu fico muito triste, porque era uma oportunidade muito grande que esses lugares tinham para levar a base educacional. Você acha que esses lugares têm essa responsabilidade também? Rodolfo, eu acho que sim, cara. Eu acho que a partir do momento que Deus te emprestou um espaço, que você visa cuidar de pessoas, tá? Você tem que ter esta responsabilidade, entendeu? De ao menos levar, entendeu? Um pouco de valores educacionais. Todos nós somos professores de educação física, então todos nós somos educadores. A gente não pode esquecer este nosso papel importante. A gente não é babá de marmanjo, a gente não é o cara que fica carregando peso. Tudo que a gente fizer como servidor, né, a gente faz muito bem feito e é uma postura que a gente se põe por amor. Certo. Tá? Quando a gente é tratado como serviçal, entendeu? É uma escolha sua. Entendeu? Eu adoro ser servidor, porque eu sempre sirvo com amor. Mas não serviçal. Não. Entendeu? Então, sabe, me deixe fazer porque eu quero fazer.
tá? Mas não me obrigue a fazer porque você deseja que eu seja um seu Não subordinado. me imponha isso. Exato. Então, é esse tipo de coisa que eu acho importante. Então, quando eu tenho a oportunidade de levar a Black Skull para as academias de bairro, de uma certa forma, para que a gente possa fazer uma degustação lá, e eu vou como professor, em quem eu vou me aliar para poder ensinar sobre o suplemento, para poder mostrar por que a nossa marca é superior? Você vai nos professores, Claro! nos formadores de opinião. Claro, que muitas vezes não tem a valorização nem do próprio empregador deles. Entendeu? Isso que é Exatamente. muito triste, né? Só que aí o cara também, ele se conforma com aquilo, E entendeu? entra numa zona de conforto. É isso, entendeu? Então é só isso, tá? Bacana. A gente tem que trabalhar de uma certa forma na formação da integralidade do ser, qualquer ser. Quando a gente trabalha essa base bem sólida, essa pessoa tem o poder da escolha, né? Então, se ela escolhe o caminho do bem, o caminho do ensinar, o caminho do ser feliz, cara, maravilhoso, entendeu? Agora, se ela escolhe o caminho da sombra, do ressentimento, da rejeição, do remorso, da revanche através da vingança, porque ele sabe, acha sempre que é uma vítima e o mundo está contra ele. Exatamente. O ambiente já se torna um ambiente É isso. pecaminoso, né? E ruim de trabalhar. Então, às vezes as pessoas falam assim, cara, isso aí você teve sorte, né? Cara, sorte é uma equação matemática, cara. Entendeu? Uma equação Você acha? matemática. Você teve que ter oportunidade, você teve que ter preparo, porque não adianta nada sem oportunidade sem preparo. Vontade, E você tem que fazer. Ação. Acabou. Tudo isso multiplicado proatividade, por ação. né? É, e esses caras que normalmente estão nas academias de periferia, eles têm extrema oportunidade de fazer. Entendeu? Mas ele precisa primeiro se amar. Entendeu? Ele se amando, ele vai conseguir transmitir esse amor para o coletivo. E é muito fácil você se aproximar de um jovem ou de qualquer pessoa que treina numa academia de periferia, porque eles estão muito mais abertos ao conhecimento, né? Agora, se você mantém aquela postura do distanciamento dessa pessoa, porque acha que ele não vai te respeitar, você não se dá ao respeito. E aí você não consegue ensinar, que é o seu papel fundamental estando ali como educador. Entenderam aí? Que incrível esse ensinamento, Isaías. E aproveitando que você está dando essa aula, eu queria muito que você falasse, já trocando um pouco de assunto, mas inserido na saúde, sobre as 6 saúdes. Que eu tentei Vamos lá, falar Rodolfo. isso pro pessoal lá na academia e eu não consegui, cara. Eu só lembrei da saúde financeira. Então, Rodolfo, já que você falou dessa, né? Ok. Que é que todo mas, mundo... mas não começa por ela, você tem um pilar, né? Uma ordem. Sim. Ó, pega essa aula aí, hein, gente. Presta atenção. Mas vamos lá. Quando todo mundo, voltando, né, você falou da financeira, nós vamos para ela como segunda saúde aí. O que é a saúde, né? Que a gente sente? A saúde é o que mantém o nosso corpinho, né? Que foi emprestado por Deus para essa experiência neste planeta, ativo, bem, conservado, né? Podendo, né? Sem sofrimento, sem dor, né? Então, saúde é isso. É quando a gente se sente bem. Então, saúde é bem-estar, ok? Ok, Onde tudo se manifesta? Na nossa saúde físico-orgânica, tá? certo. Aqui se manifesta. Isso é a casca, né? É o a palpável. matéria, é a matéria, né? Que outra coisa é matéria? Dinheiro, né? Então, saúde financeira também é matéria. Então, já vou chegar nessa analogia. Mas o físico-orgânico é onde tudo se manifesta, onde tudo dói. Só É a que primeira saúde. isso, na verdade, assim, ela é a consequência das outras saúdes. Ok, tá? nós vamos chegar lá, Isso, é onde tudo aparece, né? E é aí Certo. que você tem que começar a observar, tá? Porque a gente normalmente sente essa dor física orgânica, né? Ou sente o peso no corpo. E aí você precisa aliviar a carga, porque para você conviver com o seu corpo por muito tempo, e hoje a gente já está chegando próximo de uma geração que vai viver 100 anos, e para que possa viver com qualidade bem, você precisa ter saúde, né? Porque você não tem nenhum sentido você viver com dor, você perde vitalidade. Você tem uma doença, isso te assombra, né? Então, você precisa ter saúde. Perfeito. Então, se a gente vai viver bastante, a gente tem que transformar este corpo de uma forma que a gente possa carregá-lo de maneira simples e leve, tá? O que alimenta este nosso corpo, né? Para que a gente não padeça fisicamente de uma doença, principalmente, ou de um distúrbio? A saúde emocional, a saúde mental, a nossa saúde espiritual, a nossa saúde social, que é através das nossas relações, e a saúde financeira. Então, as 6 saúdes são físico-orgânica, Físico-orgânica, saúde emocional, saúde emocional, saúde mental ou psíquica, saúde mental ou psíquica, saúde espiritual, que é saúde a sua conexão espiritual, com o divino, com o universo, a saúde social, que é onde você convive. né? Jesus, desde o início dos primórdios, ensinava para nós: amai-vos uns aos outros.
Aprenda a Você se mesmo. relacionar. É o começo de tudo, né? As relações. Certo. E o financeiro, tá? Que vem por último na sua Que colocação. é Ok. uma matéria. Mas assim como também a gente no Físico Orgânica é uma energia. Dinheiro é uma energia, man. Então, como é que você trata esta energia? Então, as pessoas normalmente o que acontece? Elas começam a perder dinheiro, elas vão para um caminho da escassez, tá? E elas se sentem fracas. Psíquica, emocionalmente, fisicamente por consequência, não conseguem se relacionar no social. E aí o que elas fazem? Elas estão tão desequilibradas que se apegam a Deus de maneira distorcida. E aí vem as seitas, vem as Perfeito. promessas de atingir, né, Tais objetivos, tais muita metas. coisa em cima desse financeiro distorcido. Então, Começa a barganhar com Deus sobre o dinheiro. sim. Então, quando você olha para você todos os dias, quando você acorda, e você faz uma análise de como estão as minhas 6 saúdes hoje. Não adianta olhar ontem nem amanhã, porque você vai viver o presente. Cara, eu tenho dinheiro suficiente para viver, ou então tá dando certo, entendeu? Vou Sim. focar na minha abundância, né? Que eu tenho o suficiente. Então, se aqui está resolvida essa questão, entendeu? Eu serenizei aqui na minha emoção. Eu já não preciso pensar tanto nessa escassez. Posso pensar mais na minha organização do dia, em como eu cuido do meu corpo, como eu me alimento, como eu olho para minha família, como eu olho para meus amigos, como eu Perfeito. chego no meu trabalho, né? Porque as relações começam a partir do momento que você desce o elevador da sua casa. E Se é você encontra importante, alguém, né? se não se encontra. Como você escolheu se relacionar, que é a saúde social, com você mesmo. Tá, eu vou acordar mal-humorado comigo mesmo, vou acordar indisposto, porque minha vida é uma bosta, porque eu não gosto do que eu faço, entendeu? Sim. Porque o meu chefe, isso e aquilo. Eu tô obrigado a fazer tal coisa. Muda. Onde está esse desequilíbrio? Né? Quantas e quantas pessoas, odiavam a profissão, a vida inteira se queixavam, e quando veio a pandemia foram mandadas embora, ainda acham que foram injustiçadas. Cara, a vida inteira você não gostava do que você fazia, uma dádiva que agora você pode escolher fazer aquilo que você ama. Né? E isso é muito importante, cara, porque as nossas Perfeito. escolhas, entendeu? Todos os dias, e como a gente se socializa com a gente mesmo, é que determinam como vai ser a sua saúde físico-orgânica. Esse é o começo de tudo, entendeu? E aí você observar realmente. É um Perfeito. caminho muito curto, cara, que a gente tem que percorrer entre aqui para cá. Só que a gente fica o tempo todo aqui, achando que está fora as coisas, e não menos vem para aqui. cá o que você sente. E sempre quando você se conecta nesse caminho, cara, a primeira resposta que te vem é a certa. Não duvide. Não duvide. Entendeu? Normalmente em qualquer escolha só tem um caminho. Sempre são as polaridades. Ou eu escolho isso, ou eu escolho aquilo. Difícil você ter 5 escolhas para você ter. Um leque de opções, vamos lá. Não. Entendeu? É sempre. Entendeu? Um Ou esta ou outro. porta ou esta. Não dá para você. Entendeu? Você não vai se dividir. Você é um só. Perfeito. Né? Então, esta avaliação desses 6 pilares que é importante para você pensar. E também quando você fica só aqui, né, de novo na matéria do dinheiro, só pensando no dia de amanhã, de eu ter o suficiente para lá na frente, cara, você não viveu hoje. Entende? Você não percebeu o teu tempo divino hoje passar. E quem te Exatamente. garante para quando você tiver saúde financeira suficiente para te manter por X anos, você vai ter saúde físico-orgânica para usufruir isto? Exatamente. Você entende? A explicação filosófica, talvez, da depressão, cara. De qualquer consegui- disease. Eu consegui pensar aqui em no mínimo umas 5 pessoas que eu conheço que Qualquer disease. tá com essas saúdes aí Sim. defasada Sim. e tá sofrendo muito. E como a gente é muito racional, principalmente o masculino, né? Ele é menos sentimento, ele é muito razão, ele vai muito na cabeça, né? A gente adoece muito da nossa saúde mental, porque a gente pensa, só que a gente parece aquele que não consegue sair do círculo, porque você não consegue enxergar a tua vida ampla, entendeu? Então, muitas vezes, quando você senta com alguém e fala assim, vem cá, me conta um pouquinho como é que está a sua saúde emocional, tá? Tô com dores, minhas costas pegaram, cara, eu faço isso com meus alunos. Eu me pergunto, o que aconteceu esses dias? Você estava sem dor anteontem, entendeu? Olha aí, Treinamos direito, não foi o treino. Osteopatia. Não foi o treino, Trata sabe? disso. Foi um momento em casa que eu tava lá. Peraí, então, que episódio veio? Entendeu? Então você tem que ir na dor da pessoa. E quando você vai fisicamente na dor, e você mergulha nessa dor, você vai conseguir iniciar um trabalho terapêutico. Você sabe onde é o gatilho, né? Isso, entendeu? Perfeito. A gente tem uma técnica que a gente desenvolve que chama-se dinâmica energética do psiquismo. Que é quando você vai, através dessa saúde físico-orgânica, vasculhando o teu sintoma,
o teu sintoma, para poder achar a causa a nível emocional, mental, espiritual ou social. Perfeito. Tá? O que você ouviu na sua infância, que a gente chama de voz da infância, que te disseram um dia que você não era capaz? E aí você passou a sua vida inteira sofrendo, querendo provar para você que você era capaz de algo que você não escolheu, que te foi dito. Ou que você nunca vai chegar, né? Exato. E a pessoa tá sempre se né? Ela precisa estar toda hora se autopromovendo para... As terapias, sejam elas qual sejam, toda vez que elas nunca tá fora, te tá no berço aprisionam, social. Elas são seitas, não são terapeutas. Né? Na verdade, eles te aprisionam. Porque eles querem que aquele sintoma permaneça, porque eles não querem perder este vínculo com você. Então você está amarrado do mesmo jeito. Você iniciou um processo de autoconhecimento, utilizou um terapeuta algoz, vamos usar esse termo, que vai te aprisionar também, porque se você sair do labirinto, ele já não tem mais função. Entendeu? Então, até para a escolha da terapia, ela tem que ser uma escolha permanentemente. Na nossa vida, nós somos o tempo todo protagonistas das nossas escolhas. Em nenhum momento a gente é uma vítima coadjuvante. O mundo inteiro está contra mim. Tudo deu errado e hoje. Pão de pobre sempre cai com a manteiga para baixo. Já ouviu esses ditos populares? Cara, quando essa pessoa... Você tem a oportunidade, você senta aqui, vem cá aqui um pouquinho comigo. Vamos parar de vitimismo, vem cá, vamos buscar a origem. Vamos buscar a origem. Hoje a gente percebe, você que vive das redes sociais, você vê mimimi pra caralho, velho, sabe? O tempo todo. A gente vive uma fase bem difícil mesmo do mimimi, né, cara? Desculpa. Vamos iniciar uma trajetória pessoal, né, de luta, de autoconhecimento e de amor próprio. A partir do momento que você tem amor próprio, você não fica de mimimi. A gente tá falando de saúde, né, cara? E o primeiro negócio é se cuidar, né, cara? Sim, é você amar você mesmo. Tá se amando, exatamente, Isaías. Eu lembro na nossa live da IFBB, do Mr. Olímpia, você sentou comigo ali no podcast, na transmissão, e você falou sobre os R's. Isso! Que lição incrível sobre os R's, cara. Você pode, de novo, ministrar aquela aula? As doenças, Rodolfo, de uma maneira geral, elas vibram. Pega essa aí. Elas vibram numa frequência de energia baixa. Tá? É como se a gente tivesse uma divisão, tá, entre alto e baixo e tivesse uma linha tênue. Tá? As doenças, elas permanecem o tempo todo, coronavírus, qualquer uma delas, sempre no nível vibracional baixo. Quando você está no nível vibracional alto, você é inatingível por qualquer doença. Isso é fato. Tá? Isso é fato e mais que comprovado cientificamente, só você buscar. Níveis vibracionais altos não são lugares. E níveis vibracionais altos, eles são um caminho que você escolhe seguir. Tá? É um desafio, você se manter sempre primeiro. Quais são os sentimentos, vamos dizer assim, as sensações de nível mais baixo que você pode sentir? Tá? Primeira coisa, número 1, eu chamo dos R's, né? Rejeição. Tá? Este é o número 1. Quando alguém não te reconhece, ou alguém te rejeita, alguém te afasta de você, entendeu? Achando que você não serve para ser aquela pessoa a qual você achava que deveria ser. Tá bom? Então, rejeição 1. Com isso, quando você é rejeitado, você tem um ressentimento. Aquilo mexeu com você, aquilo te pôs para baixo, deixou triste, magoado, em depressão, entendeu? Rejeição. Amargurado. Sim. Rejeição, ressentimento. Tá? Aí vem o quê? O remorso. Que na verdade o remorso é traduzido como culpa. Não tem. Se existe Deus e diabo dentro de nós, quando você sente culpa ou vergonha, é a expressão mais clara do diabo dentro de você. Não tem nada que te leve para o limbo tão maior de quando você sente vergonha ou quando você sente culpa. Tá, caguei. Entendeu, cara? Que você sabe... São as acusações de Satanás. Exato. Tá? Então aí você vai para essa situação do remorso. Culpa. Sorry. Muitas vezes, estas coisas, quando você não entende que isso é um processo de reconhecimento e que você sozinho tem que sair daí, e você acha que é o mundo ou alguém que é o responsável pelos R's da sua vida, aí você vai querer fazer o quê? Revanche. Você quer se vingar.
Então aí você fala assim, é? E aí você vai para o mais baixo nível da covardia. Tá? Porque você não é, vamos usar o termo masculino e feminino, tá? Mas você é um homem suficiente para reconhecer todos esses sentimentos de baixa vibração ao ponto de você ter coragem de se reinventar. Mas não, você tem que achar um culpado por aquilo. E normalmente as pessoas têm essa transferência de culpa, né? E no mercado nosso de suplementos, a gente está vendo isso o tempo todo. O tempo inteiro, né? o tempo inteiro. Entendeu? Então, as marcas rejeitadas, as marcas que trabalham. Então, você começa a ter esse limbo, né? Vamos dizer assim. Nós somos, como eu te falei, educadores, né? Então, a gente tem que ter uma didática para que a gente possa, às vezes, até desenhar para ver se a pessoa percebe. Porque quando a gente atinge um grau de evolução, ao ponto da gente perceber que a gente está num nível vibracional mais baixo e consegue sair dele, é muito natural que a gente já esteja, então, num estágio superior a essas pessoas que estão neste abismo da alma e estão precisando da nossa ajuda. E não simplesmente rir, desdenhar ou achar que, puta, como é que você pode se sentir assim? Entendeu? Eles não sabem ainda, ou não percorreram o mesmo caminho que você percorreu. Entendeu? Não enfrentaram os mesmos desafios, né? Muitas vezes foram poupados, né? Principalmente essa geração nova, cheia de mimimi, foram poupados o tempo todo, sequer de respirar, entendeu? Um lugar que tenha poluição, né? A superproteção, né? Tudo é enfraquecido, entendeu? Então uma pessoa que ela é toda enfraquecida, né? Ela não tem essa capacidade de sobreviver sozinha. De todos os animais da natureza, o único que morre se você abandonar é o humano. Tá? Nenhum outro bichinho morre se você abandonar. Todos os outros bichinhos eles vão achar uma alternativa para sobreviver. A não ser que ele tenha um predador. Sim. Se ele não tiver um predador natural ali, ele vai sobreviver sozinho. Entende? Sim. E o ser humano não tem essa capacidade. O abandono começa desde o nosso ventre. Entendeu? E muitos são abandonados pelos seus pais ainda na sua gestação. Exatamente, com uma gravidez indesejada, né? Uma gravidez que a pessoa não tem coragem de tirar o bebê, mas está ali indesejando aquela. Eu vi um estudo, não sei se faz sentido, provavelmente você deve saber que a partir do 3º mês ali, ou da 3ª semana de gestação, uma criança, o feto ali já consegue sentir o que a mãe sente. Sim, o tempo todo, cara. Né, cara? Então o que você passa é muito importante. Nós somos veículos, vamos dizer assim, de energia, entendeu? E por uma certa atração, entendeu? A gente atrai, da certa forma, o espírito que virá, né? Na verdade, não é a gente, ele que escolhe, entendeu? A família que vai. Então, por ressonância, a gente veio filhos dos nossos pais. E vem. Então, essa honrar, né? Ou então a gente perceber isso desde o começo. Então, por isso que eu acho que a educação física escolar, ou qualquer forma de educação, devia trabalhar com a saúde já desde a pré-escola, entendeu? Fazendo crianças mais protegidas nesta integridade do ser, que são as 6 saúdes, né? Para que eles pudessem compreender, entendeu? Que às vezes uma escola boa não é aquela escola que é a mais cara, não é aquela escola que tem as possibilidades futuras dele ser um grande profissional. Não, isso tudo é balela. Entendeu? A gente tem que preparar o ser humano para ser íntegro na sua essência. E a partir daí ele vai poder fazer boas escolhas. Você deu aula em escola? Comecei em escola infantil. Começou em escola infantil. E você já tinha esse consentimento sobre a vida? Você já tinha essas certezas que você tem hoje? Assim? Claro que não, cara. Não, claro que né? se eu tivesse, cara, não, ótimo. Quantos tombos teriam evitado, né, nesse caminho? O que faz sentido a pergunta que eu vou te fazer agora. Como você era como professor escolar? Então, na verdade, assim, eu sempre tive a bondade como algo permanente. Eu sempre percebi a bondade em mim. Respondeu a minha pergunta. Eu sempre me senti uma pessoa do bem. Entendeu? Mas assim, quem também se acha muito do bem está muito suscetível muitas vezes a não enxergar o mal, né? Certo. Então, as polaridades são sempre muito importantes serem honradas, né? Mas então quando eu ia, sempre ia com a intenção de ensinar algo, mesmo que um pouquinho mais só que eu soubesse do que as pessoas que eu ia ensinar, eu ia tentar fazer com que aquilo virasse o grande show, né? Então eu sempre fazia isso com as minhas crianças, né? Eu sabia pouquinho mais do que eles, entendeu? Em termos de educação física, porque eu estava começando, mas, entendeu? Eu fazia que aquele show acontecesse, entendeu? Isaías, eu te fiz essa pergunta porque eu vou juntar aqui as 6 saúdes que você falou, mais os 3 R's aqui que foi mencionado por você. 4? 4 R's.
rejeição, ressentimento, remorso e revanche. Aí falamos da revanche, não poder exatamente. Esquecer da revanche, que é a vingança. Exatamente, os 4 R's que você falou aqui. E perguntei como você era quando você dava aula, né? E eu fecho a minha tese aqui porque você era uma pessoa boa. E normalmente pessoas boas, elas estão abertas a estar reconhecendo quando erra, a estar não querendo provar nada para ninguém. Sim. E isso faz as pessoas serem diferentes. É o você ser uma pessoa boa. Mas não você é boa porque você fala que você é boa. Ah, eu não sou uma pessoa boa. Não, você é uma pessoa boa nas suas atitudes. Em você entender que você tem limitação e que você está aberto a aprender. Sim. Tudo isso aqui que a gente está falando, cara, se você não estiver aberto a entender, aí você não chega em lugar nenhum. O aprendizado ele é constante em todas as situações da nossa vida, em todos os momentos. Em todos. Você fez uma boa faculdade? Fiz uma boa faculdade, tá? Mas o aprendizado vem do dia a dia, Rodolfo, sabe? Quando Sim. você se atenta às coisas. Quantas e quantas vezes, cara, a gente tem ao nosso redor pessoas extremamente importantes para que o nosso processo de vida possa acontecer. E a gente entra naquela rotina da intimidade, né? De que elas estarão ali e porque elas estão ali tudo funciona bem. E você esquece sequer de lembrar como é a saúde delas, como é que é o dia a dia delas, como elas passaram até ali. Né? Então, você ter esse tempo de uma certa forma, principalmente quando você quer ser um grande líder, né? Se você tem escopo na sua vida, né? Você se tornou líder, no teu caso, né? Você lidera uma equipe, pá, em qualquer lugar que você está, né? A nossa liderança pelo exemplo e também por se render à posição, né, de servidor, né? Da gente perceber também que a gente só está numa posição. A gente não é efetivamente aquilo, a gente está naquela posição. E o que a gente faz quando a gente está numa posição? Essa que faz a grande diferença. Né? Quando a gente pega e julga um governador, época de pandemia, a gente sabe, meu brasileiro é ótimo porque ele adora dar palpite sobre tudo. Né? Isso vem muito do futebol. Exatamente. Né? Nós somos uns palpiteiros de primeiríssima. Né? Mas efetivamente, por que a gente não se põe no lugar? Né? De verdade, você empatia, né? Quando você critica o síndico do seu prédio, fala assim, se eu fosse o síndico, talvez naquele aspecto você fizesse diferente, mas e nos outros todos? Né? Você vê que é um grande desafio sempre você estar numa posição, né? Seja ela de destaque, seja ela... A internet é muito isso, você está sempre muito exposto, né? E quando a gente tem pessoas que nos assistem, que estão nos níveis vibracionais mais baixos, o que elas fazem quando elas estão na revanche? Elas covardemente nos atacam. E aquilo alimenta ainda mais este nível vibracional baixo nelas. Entendeu? E isso promove uma sensação momentânea de bem-estar. Puta, ele também ilusória, né? Sim, porque eu consegui desestabilizar ele. Ele também veio me agredir. Então ele é igual a mim. Ele revidou. Entende? Revidou. Tirei ele do eixo dele. Exato. Então eu te falo, a saúde social nossa, cara, é uma coisa muito importante. E quando a gente sabe efetivamente quem a gente é, o outro pode falar que a gente é qualquer coisa que não faz a menor efeito. Exatamente. Agora, quando a gente não sabe verdadeiramente quem a gente é, qualquer opinião, por menor que seja, entendeu? Vai te afetar. Afeta. Você vai olhar só para aquilo, entendeu? É que nem uma mulher vaidosa, entendeu? Que faz uma cirurgia estética e fica um pequeno defeitinho, tá tudo perfeito. Você tá olhando, você não consegue enxergar defeito, mas ela vê a cicatriz minúscula ali e ela só vai conseguir olhar para aquilo o resto da vida. Não tem como, né? Entende? Então... Incrível. Que aula. Nas suas aulas de personal... Uma pergunta aí, gente. Como que é, cara? Você é assim também? Nas suas universidades, você é meio psicólogo, terapeuta, assim, Rodolfo, cara? A gente tem a chance de recomeçar nosso dia todos os dias, né? Amém. Todos os dias. Né? Amém. Deus é então, bom. É como se a nossa vida ela fosse um livro em branco. Tá? Quando a gente vai escrever esse livro de manhã, desde o aluno que vem às 5 horas da manhã até o que vem às 10 da noite, cara, cada um deles percorreu um caminho até chegar até aqui. Seja aquele que acordou e já veio, entendeu? Seja o que já passou o dia inteiro e chegou aqui à noite para treinar. Cada um deles tem uma história daquele dia. E o treino físico tem que ser baseado neste caminho até ali.
Tá, para que eu possa compreender o dia que eu posso intensificar mais o treinamento, porque ele vai suportar. E o dia que muitas vezes, cara, se eu esticar demais a corda, ela rompe. Entende? Então, é um sentimento quase que intuitivo, a partir do momento que você está trabalhando com as pessoas há bastante tempo. É intuitivo no primeiro momento, que é justamente quando você entra no campo da pessoa. Sim. Né? Isso é muito comum. Hoje você chegou aqui, a primeira coisa que você perguntou para mim assim, Isa, você está bem? Porque eu cheguei aqui e eu não vi a sala ainda arrumada, e eu queria deixar tudo arrumado e confortável para vocês, entendeu? Então eu chego com uma intenção, e isso desvia, normalmente, a minha estrutura de estar preparado mais tranquilo para te receber, entendeu? Você tem Então, esse feeling também. Exato, então esse é o campo, entendeu? A gente Sim. entra no campo da pessoa, que é o relacionamento e a saúde social, e aí você vê isso, né? E, cara, se relacionar, né, é a grande experiência divina. Eu acho que a partir do momento que a gente consegue se relacionar, em todos os níveis, com a sua esposa, ou namorada, com o seu pai, com a sua mãe, com os seus filhos, com os seus coworkings, com os seus amigos todos. Cara, minha vida está perfeita no relacionamento. Cara, certeza te passa por uma nova fase do videogame. Tá? Porque aqui você já conseguiu o grande desafio. A sua fase de evolução já foi aqui, agora vamos ali. Exato. Então, puta, let's go to another phase. E tem, gente que não quer, né, Isaías? A zona de conforto hoje é gigantesca. A gente tá falando tudo isso aqui de saúde. A gente tá nesse tema aqui de saúde. E Entende? E quantas pessoas que são algozes, que se sentem confortável quando elas causam confusões psicoemocionais nas pessoas e veem a saúde dessas pessoas esvaindo em troca de um copo de sangue todos os dias, que é um trabalho. Qual é o prazer que essas pessoas têm em fazer isso? Quanto né? é humano, né, você trabalhar numa empresa dessa, onde simplesmente o cara te tira um copo de sangue por dia. E todos os dias você vai dando um pouco disso, e quando você vai perceber, na hora que você for querer cuidar da sua saúde, você já não tem mais vitalidade, você muitas vezes já não tem como fazer essa situação, né? É interessante você falar isso, porque me faz pensar numa coisa. Eu tenho 40 anos, né? E o pessoal da minha faixa etária de idade, da minha época, assim, vou dizer assim, não tem problema em reconhecer erro e em perdoar. E a gente está vindo de uma geração que tem muita dificuldade. Por exemplo, se você errou aqui com uma pessoa, dificilmente ela vai acreditar ali que você possa ter mudado. Eu vou te dar um exemplo meu, tá? Eu já escutei muita coisa assim, agora o cara virou crente e tá de boa. Agora tá se escondendo atrás da religião, é impossível você ter mudado, não sei o quê. Por que é tão difícil hoje as pessoas acreditarem que nós, seres humanos mutáveis, somos incapazes de mudar? Toda pessoa que te julgar que você é incapaz de mudar é porque ela está se vendo no espelho. Entendeu? Porque ela é incapaz de mudar, ela julga que o outro também é incapaz de mudar. A gente só muda por duas coisas na nossa vida, Rodolfo. Ou pelo amor, ou pela dor. Sim. Só essas duas coisas. E não é clichê, né? Não é clichê. Tá? São só duas situações que mudam a gente nessa vida. Quando a gente escolhe fazer as coisas por amor. Ou quando a gente passa por adversidades que nos geram muita dor e muito sofrimento. E aí você fala, cara, eu não quero mais fazer estas escolhas. Exatamente. Entendeu? Então, cara, quem te julga é porque ainda não fez nenhuma das duas. Tá? Ainda não precisou escolher. Então é mais fácil que ela pegar e apontar o dedo. Você vai participar agora como comentarista de um dos maiores laboratórios de saúde social que existem, que é o Big Brother. Tá? Lá você passa o tempo todo analisando pessoas que estão se relacionando. Então lá você tem um laboratório de saúde social. E aí você vê o quanto que pessoas de nível vibracional baixo ou que estão escolhendo estar neste nível vibracional baixo prejudicam as diversas saúdes das pessoas que estão tentando manter um nível vibracional mais alto. Desestabiliza, né? Exatamente. Então, nos teus comentários você vai poder brincar muito, agora que você já tem um pouquinho desse conhecimento, Sim. através das relações. Né? E tudo é relação, né, Isaías? Cara, as relações, ela tem o brinco, a gente já falou sobre isso, mas já que você quer guardar todas essas informações... Eu quero. Toda a nossa relação, Rodolfo, ela está apoiada em 5 pilares.
Aí, Todas as nossas relações. pega essa daí também que é de graça pra você, hein? Vamos lá. As nossas relações, sejam elas quais foram, cara, na sua vida sempre. Quando você nasce, você olha, você ama a sua mãe. Entendeu? Por que você ama a sua mãe? Porque é a primeira pessoa que você tem a oportunidade de admirar. Então, toda relação humana, ela começa com uma admiração. Tá? Esse é o número 1. Você não consegue se relacionar com uma pessoa que você não admira. Pegou aí, equipe? Tá? Número 1. Você não consegue se relacionar com uma pessoa que você não admira. Então, quando você Me admirem. avalia efetivamente as virtudes e tudo, os prós e contras. Quando o saldo ainda é positivo, você ainda admira. Ok? Então, o que você vai fazer para admirar mais essa pessoa? Tentar ajudá-la a conseguir melhorar, entendeu? As sombras. Entendeu? A gente às vezes Perfeito. não muda na essência nosso caráter, a nossa personalidade, a gente não consegue mudar ele na essência. Mas a gente aprimora esses desvios de caráter, essas faltas de conduta muitas vezes, né? São coisas que a gente comete muitas vezes até como vícios, que a gente passa depois de um certo tempo a justificá-los, que é o pior ainda, você se acostuma com eles, né? Então, pilar número 1 de qualquer relação humana, admiração. Segundo pilar, importantíssimo, respeito. Respeito. Tá? Toda relação humana ela precisa ter respeito. Tá? Não dá para você desrespeitar uma pessoa, tá? Seja qual for. Mesmo que você seja superior, que você seja o supra-sumo ou se ache isso. Como eu disse, a gente jamais é. A gente só está. A condição. Pilar fortíssimo, confiança. Né? A confiança é muito importante. Tá? Saber que se você estiver com as minhas costas, né, olhando para o outro lado de lá, eu não preciso temer. Porque os meus olhos veem o que está aqui e os teus olhos veem o que está lá. Então eu confio que você não vai sair dali. Entendeu? Isso é um caminho perfeito para quando a gente quer seguir lá do lado de alguém. Cara, e é um pilar que tá difícil. Confiança. Quarto pilar, que é extremamente importante quando você entende este pilar, porque ele é um pilar que distorce a impressão. Honestidade. No nosso país, quando a gente fala em honestidade, entendeu? É que eu não vou pegar nada de ninguém, que eu vou usar direito o recurso público, que eu vou realmente fazer aquilo que eu me prometi fazer. Não. A honestidade é você com você mesmo. Quem trai antes de mais trair o outro, trai a si próprio. Trai os seus valores, trai o que combinou, trai a verdade em si próprio. Então a honestidade é o quanto você consegue ser você mesmo. Tá? Que você não fantasia, você não ilude, você não põe uma máscara todo dia para fazer que você é o cara bacana e por trás você é oportunista, safado, entendeu? Isso é o grande desafio da honestidade. Que encara como desonestidade, né? Então, quando eu olho a honestidade do outro, eu não olho se ele pegou alguma coisa a mim, enfim, porque isso muitas vezes ele está fazendo porque ele precisa sobreviver. Se eu ando na rua aqui na Vila subjetivo Olímpia para você, né? e alguém rouba o meu celular, entendeu? Eu posso ficar chateado naquele momento. Mas se eu for investigar aonde foi parar esse celular, entendeu? E talvez o destino que o dinheiro pouco que o cara conseguiu com esse celular faz na vida dele, você consegue às vezes compreender este roubo. Não justifica. Não justifica. Vamos frisar aqui a palavra compreender. Mas eu não posso julgar aceitar. isso. Eu não posso julgar, por exemplo, que este ladrãozinho do meu celular é isto ou é aquilo. Eu precisava entender todo o contexto que fez eu chegar até ali. Isso é honestidade comigo mesmo, entre julgar o outro também. Entendeu? Isso é muito importante. Então, para você julgar a honestidade de alguém que é do outro, primeiro olha para você e se coloca na mesma situação. E aí, quando você percebe que a pessoa efetivamente se trai, então vamos ajudar ele a ser melhor nesse pilar, se eu ainda admiro ele. E em vários fatores da vida o cara pode estar se auto-sabotando, né, cara? E Sim. sendo desonesto com ele mesmo, né? A gente trabalha muito isso entre eu e você, entendeu? Qual desses pilares, né? A gente, nos nossos amigos, nos nossos parceiros de trabalho, a gente percebe todos eles, né? E o último é a sincronicidade, né? Que é muito importante também. Não adianta nada, entendeu? A gente conseguir ter todos esses aqui importantes, né? Mas a sincronicidade, por exemplo, e o propósito é completamente oposto. Não dá. A gente não vai se encontrar. A gente pode seguir nesta vida por caminhos bem diferentes, mas a gente tem que olhar para o mesmo lugar. Perfeito. Se a gente estiver olhando para lugares diferentes como propósito de vida, a gente não vai chegar em lugar nenhum juntos. Tem que estar Por todo mais mundo que a olhando gente esteja... para a mesma direção. Puta, a gente está muito forte nisso, cara. Por exemplo, como uma parceira, né? Você é Vamos muito lá. forte nesses 4 pilares, mas, cara, puta, vocês não têm nada a ver em termos de objetivo juntos.
Você quer uma coisa, o fulano quer outra, né? E aí as relações, cara, quando a gente revisa cada um desses pilares, elas fluem bem. Você consegue perceber exatamente quando você está com um problema com qualquer pessoa, onde está o maior desequilíbrio. Entende? Nos pontos de vista, né? Exato. E aí você vai sentar... Quando a gente fala em sincronicidade, mas assim, tipo, em qualquer relação, você avalia esses 5 pilares. Entendeu? E aí você fala assim, puxa, cara, eu preciso trabalhar um pouco mais, entendeu? A minha honestidade com relação ao meu pai. Entendeu? Porque eu não consigo abraçar meu pai. Porque eu não consigo falar com meu pai que eu amo ele. Onde está esse ressentimento com meu pai? Putz. E aí que começa o teu autoconhecimento do trabalho que você precisa fazer. Você ser uma pessoa melhor, cara. Se você quer, entendeu? Se relacionar melhor com aquela pessoa. Porque muitas vezes não vai partir dela, entendeu? Por orgulho. Quase nunca a parte da outra Então, parte. porque tem coisas que obscurem muito, né, na nossa vaidade humana, né? Então, um deles é o orgulho. Tá? O orgulho, ele é uma proteção num primeiro momento. Mas quando o orgulho está em desequilíbrio, cara, ele vira um inferno. Porque ele passa a ser, de tamanha é a proteção que é impenetrável. Entendeu? Então, se a pessoa não abaixa a muralha do orgulho para você conseguir pelo menos transpassar, para poder enxergar a pessoa, cara, você vai ter que abrir Fica um uma buraco. relação difícil. Muito difícil, né? Então, essa pessoa também, entendeu? Ela tem que entender, eu te amo, apesar do seu orgulho. Entendeu? Quando eu puder chegar mais perto de você para te abraçar, que não tem essa muralha, entendeu? Você baixar essa guarda. Exato. E todo ser humano tem, cara. Todo mundo do ser humano tem. Óbvio, quando mais íntimo você é dessa pessoa, mais desequilibrado muitas vezes estão esses pilares. É muito mais fácil pro Isa que tá falando isso aqui, puta, 1000 maravilhas, chegar lá, abraçar ele, do que muitas vezes um filho, um pai, uma mãe. Pela intimidade, A né? gente não consegue, entendeu? A gente cria essa casca que muitas vezes está licenciada naqueles níveis vibracionais do ressentimento, da rejeição, entendeu? Então, puta, não quer me sentir amado, sabe aquelas coisas? Assim, cara, e quem nunca sentiu o amor, Rodolfo, não consegue dar um amor, cara. Isso é nítido. Como você vai dar algo que você não conhece, né? Você não tem essa particularidade. Tá? A gente não nasceu divino como os cachorros, por exemplo, que tem um amor incondicional. Entendeu? Ele te ama muito mais do que você se ama. Entendeu? O cachorro tem essa capacidade, né, de nos mostrar todo dia o nosso amor incondicional. E mesmo, às vezes, os pais, né, cara? A gente fala assim, pô, não tem amor incondicional maior do que pai e filho, né? Puta, nem sempre é assim. Nem sempre né, é assim. Cara? Então a gente tem essas falhas. E os relacionamentos a gente vai buscar o alinhamento desses 5 pilares. Com isso, querido, eu te falo, você vai conseguir lidar muito mais, de uma forma razoável, com qualquer grande desafio nessa vida divina. Isso é fato. Tá? Você vai conseguir acolher mais as pessoas que precisam deste acolhimento, porque ainda não são capazes de enxergar aquilo que você já consegue ver. Tá? E você vai conseguir harmonizar qualquer ambiente que você esteja, por mais turbulento que ele seja, nocivo que seja, hostil, entende? Você vai conseguir harmonizar, entendeu? E mesmo que seja muitas vezes até quando não há possibilidade de harmonização, emanar amor incondicional para essas pessoas, para que um dia elas possam sair deste lugar e evoluírem nas suas vidas. Que é contagioso esse lugar, né, cara? Muitas vezes. Sim, entendeu? O marketing do bem e do mal são extremamente poderosos, né? Quando a gente vai estudar um pouco de satanismo, você sabe disso. Sim. Cara, o que é satânico, o que é maléfico, o que é evil, você tem um atrativo imenso. Para que o mal tem uma força. Isso. Né? É uma força muitas vezes na matéria, no aqui e agora, no poder, entendeu? Então é muito aqui, entendeu? Não é no sutil, não é o que está além que a gente não consegue enxergar. Ele é aqui no presente. Isso causa uma falsa impressão, entendeu? De lugar bom, né? E a coisa também do julgamento, né, cara? O julgamento está presente o tempo todo, né, Isaías? Esse daí é o mal, né, cara? Esse é o mal. Porque fulano é assim, porque eu faço melhor que ele, porque não merecia estar onde está. Então, isso aí é uma coisa que prejudica também. Nós temos aqui na academia, você vai conhecer à medida que você for fazer os seus podcasts, o melhor limpador de vidros do mundo.
do mundo. Cara, eu falo com muita particularidade disso, porque eu tenho um limpador de vidros aqui, que é o Gilberto. Que ele limpa esses meus vidros todos lindos que eu tenho aqui, meus espelhos, cara. Panorâmico aqui. Você vê E ele porta, faz aquilo com amor. Quando ele faz, ele fica brincando com o rodinho especial que ele tem, tudo, e fica horas limpando esses espelhos, entendeu? Sem falar nada com ninguém, simplesmente curtindo o trabalho dele. E quando eu olho o resultado do trabalho dele, cara, que ele fez com muito amor, que ele não fez para eu que ficasse feliz, ele fez para que ele ficasse feliz com o resultado do trabalho dele para ele mesmo. Saquei. Tanto é que muitas vezes para mim está tão perfeito o vidro, ele ainda fica cuidando de pedaços específicos que para ele não tá está bom. bom, entende? Então ele me dá um grande exemplo do que é ser um profissional, Sim. né? Limpando vidro da melhor Incrível, né? forma do mundo, cara. Então não tem outro. E aí cada vez que ele vem aqui, para mim é uma delícia ter ele comigo, porque eu aprendo tanto Deve ser sobre contagiante também, né? muito, cara, sobre amorosidade. Eu aprendo muito sobre disciplina, eu aprendo muito sobre técnica. Eu aprendo o que eu quiser olhar o Gilberto, cara, eu aprendo. Serenidade, Pra te dar uma lição ali. O tempo todo, plenitude, né? entendeu? E gratidão, quando ele recebe o dinheirinho da diária dele de ter ficado aqui, como ele é grato, né? Sim. E eu indico ele, obviamente, para todo mundo, né, cara? Todos os meus Bacana. Qual que é o alunos nome dele? têm, chama Gilberto. Gilberto, um grande beijo pra você, hein, cara. Fera. Feríssima, Rodolfo. Cara, Que mas é isso que eu legal. te falo. Que a gente possa ser Que o papo melhor gostoso, hein? daquilo que a gente é. Entendeu? Os japoneses normalmente nunca desejam boa sorte. Eles sempre falam para você, faça o seu melhor. Entendeu? Nunca ele te deseja boa sorte. Porque sorte de você estar vivo você já tem. Entendeu? Então, faça o eu seu também não melhor. acredito muito em sorte, essas coisas. Agora faça o É seu melhor. isso. Ô, Isaías, que papo gostoso que a gente tá tendo aqui, cara, sobre saúde. Mas eu prometi no começo do nosso podcast, voltando em outro assunto e sendo um pouco desse aqui, que eu queria falar da Triumph, cara. E você é um Triumph. E você é um dos embaixadores lá. Eu não tenho essa pronúncia americana que você tem. Triumph. Da- Triumph é uma marca inglesa. Muito mas eu tradicional acho de sensacional. Eu vi suas fotos ali. Inclusive, aquela foto sai da parede? motos. Sai. Luciano, pega pra mim, por favor. Uma foto que ele tá andando bem bonita. Pode escolher qualquer uma delas lá. Tá na sala dele aqui. A gente, na verdade, assim, Rodolfo, eu aprendi muito cedo na minha vida que a gente tinha, não é uma regra, né? Mas que se a gente escolhesse para nossa vida algo, para nosso momento de lazer, que fosse um hobby, que te trouxesse um prazer, quase como uma terapia mesmo de você com você mesmo, seria algo que te faria muito bem. E para mim veio desde muito cedo, porque eu escolhi que fosse o meu meio de locomoção, as duas rodas, né? Seja no início a bicicleta, depois a mobilete, Você depois fez todo esse processo. todo o processo. Sua primeira moto foi Depois quantos as anos? motos, cara. A primeira moto mesmo. Moto, de trocar marcha e De tal. trocar marcha eu comprei quando entrei Olha na que faculdade, eu tinha incrível, 17. olha que incrível isso aqui, cara. olha lá. Deixa eu, peraí. Esse é o nosso rolê. Na aberta ou na cropada em mim? Na aberta? Olha aí. Pode ir falando em cima da Então, foto aí. cara, esses são momentos registrados durante os nossos passeios, né, cara? Eu Que achei trazem lindo. justamente, cara, a expressão, né, do prazer realmente que eu sinto quando eu estou com os meus amigos passeando de moto, né? Então é este o momento. Tá? Eu tenho um prazer muito grande de fazer uma terapia em cima da moto sozinho. Sério. Mas quando eu estou em cima da moto, para mim, ela traz essa sensação realmente de alegria, né? De Tá feliz, estar né, feliz, cara? né? Curtindo a conexão com a natureza, em primeiro lugar, né? O respeito cara, por você mim, gosta. exatamente. O respeito por mim próprio, né? De saber que sou humano e que também preciso respeitar a máquina, preciso respeitar a mim mesmo. Você impõe limite pra você Claro, mesmo, né? claro. Você tem que entender, né, cara, Certo. essa questão do equilíbrio e da plenitude quando você está em cima da moto, né? Porque eu costumo dizer que se não fosse para cair, tinha 4 rodas. Como tem 2, né, tá pronta para cair. Então, a gente tem que ter sempre essa consciência, né? E eu recomendo também, como uma coisa que te traz muito prazer para todas essas suas saúdes, é que você encontre algum hobby. Alguma coisa que você possa compartilhar com as pessoas, né? Que não necessariamente tenha a aprovação ou a participação de uma parceira, de um parceiro, que seja algo que você escolhe para você. Se for do Sim. caminho dessa pessoa também percorrer um pouco com você essa jornada, maravilhoso.
né? Mas se não será mais uma coisa que você vai ter para compartilhar com alguém que está olhando para o mesmo lugar que você, seguindo caminhos diferentes. Sincronicidade. Mas Isaías, isso é tão difícil hoje, porque, por exemplo, se o cara gosta de andar de moto e a esposa, a atual namorada, né? Porque talvez o cara não case com uma dessas. O cara tá namorando uma menina que odeia a moto, ele deixa de fazer o que ele gosta, o que ele ama e que não é nocivo, você entendeu? Rodolfo. Ele deixa de fazer isso pra viver um relacionamento simplesmente porque a namorada não gosta. Ó, tô me baseando numa coisa besta, tá? Porque você falou que mesmo que a pessoa não faça sozinho, mas que é interessante que ela faça pra ela viver essas experiências, eu vejo hoje um mundo totalmente diferente disso que você tá falando pra mim, cara. Então vamos lá. De quem é o amor? De quem é o seu amor? Ok. De quem é? Me responde. Meu. Muito bem. O meu amor é meu. Sim. O que eu faço com esse meu amor? Cuido. Muito bem. E aí o que eu faço com a pessoa que está comigo? Eu compartilho este meu amor com a pessoa. Sim. Toda vez que eu pego o meu amor e entrego na sua mão e falo para você, Faça o que você quiser com ele. com o meu amor, Putz. você entendeu? Essa é a principal justificativa para quando você se sente aprisionado em um relacionamento, seja você homem, mulher ou qualquer gênero. O aprisionamento te leva, em algum momento que você pegou o seu amor, que é o seu bem primordial, que muitas vezes nós mesmos não sabemos lidar com ele e entregamos na mão da outra pessoa. E ela, puxa, esmaguei. Não tem jeito nenhum disso. Esmaguei, quebrei. Entendeu? Então, Fica cara, aí feliz agora. Fica entende? triste. O amor é a maior mágica que existe na natureza. E toda mágica, ela traz uma consequência. Toda mágica, ela traz algo que Sim. você não viu. Entende? Então, amor é sutil. Todo mundo sente o amor, mas ninguém sabe pegar o amor, descrever o amor, desenhar o amor. Entendeu? Mas é Sim. só você perder este amor que você vai ver como você sofre. Entendeu? Como ele é tão importante, né? Importante. Então, é isso que eu te falo, cara. Nos relacionamentos, quando esses pilares estão sendo trabalhados, você tem que colocar também a importância de você ser você mesmo. E se isto não for aceito pelo outro, porque ele se acha seu dono, você não precisa terminar nenhum relacionamento na sua vida, Rodolfo, jamais num litígio. Porque nenhum relacionamento começa sem amor. Por que ele precisa acabar sem amor? Exatamente. Porque se eu nunca mais for te ver, ou se a gente não for fazer mais podcasting aqui, porque alguma coisa mudou a nossa trajetória, Rodolfo, puta, nós fizemos 15, 20, 100 podcasts, foi legal pra caramba, mas agora, infelizmente, eu não posso continuar mais. Entendeu? Mas É eu uma te relação, amo. Sim. lógico. E porque eu te amo, eu te deixo ir. Exatamente. Entende? Eu te quero que você vá. Né? Eu não entendo porque as pessoas às vezes precisam arrancar este amor do outro de dentro de si e esmagá-lo para que você não sente mais isso. Por favor, Pra não mim, vai, eu te amo, não vai. Isso, Não vai, cara, não vai. É isso, entendeu? E aí você vê pessoas ficando ou por interesse ou por pena ou por qualquer Putz, sensação. cara, você falou pena, cara. Pena é um sentimento Mas é o ruim. pior sentimento que você pode sentir por alguém. Porque você alimenta ainda mais a questão vitimismo dentro da pessoa. Ela jamais vai conseguir ter força para sair de lugar nenhum. E você ainda mais aumenta. Ela entrou na casinha do vitimismo Sim. e ficou ali porque Sim. você precisa ter pena. Tendo pena, ela vai permanecer contigo. E aí, como a gente não tem a didática correta, entendeu? A gente ou usa autoritarismo, ou usa força, ou maltrato, ou bate, ou tenta de alguma forma se livrar desse aprisionamento. Só que você faz um caminho ruim. Entendeu? Um caminho que faz nós na sua vida. Imagina que a vida nossa, Rodolfo, fosse um barbante. Tá? Você vai enchendo a sua vida de nós, relacionais, desafetos, desentendimentos, Desilusões. Cara, se era para viver este tanto de vida, você deu tanto nó que a tua vida ficou assim. E aí ela acaba, você fala, caralho, minha vida acabou. Cara, você encheu sua vida de nó. A sua linha da vida encurtou. Não façam essa escolha. Perfeito, velho.
E a gente eu só tava aqui querendo falar da Triumph, da moto. E aí veio mais um pilar aí, ó. Você sabe que as motos são muito legais porque, assim, na Black, a gente tem não só a caveira, né, que é uma caveira inspirada na Harley Davidson, como a gente também tem a parceria da Outstar Harley Davidson. Então a gente tem já essa parceria com as motos, né, americanas, ícones esportivas. Sim. E eu mesmo tenho 2 Harley Davidsons, né? Mas aí quando eu fui pro caminho da Triumph, entendeu? Eu vislumbrei um outro caminho de relacionamento através de experiências, né? Então a gente faz uma experiência... São distintas? São distintas. São 2 motos clássicas, de uma certa forma, entendeu? Mas elas acabam tendo caminhos diferentes. Elas preenchem tribos diferentes de uma certa forma. E a gente criou uma experiência que a gente chama de Legends, que é uma experiência que envolve o passeio de moto, uma grande experiência relacionada ao métier das motos, ou dos carros, ou enfim, ou dos motores, vamos dizer assim, e a gastronomia. Então, pra você ter uma ideia, Rodolfo, os principais chefes nossos, eles são motociclistas. Alex Atala, Henrique Fogaça, entendeu? Fogaça, meu, anda muito de moto. Paulo Lavazzini, enfim, entendeu? Luca Gozani do Fazano. O Rodolfo aqui, do Rodolfo, qual que é o restaurante do Rodolfo, cara? Isso, o Rodolfo também então. O Rodolfo também, meu xará, pô. Exato. Então, todos eles têm essa especialidade como chefe. Então, sempre a gente tem o rolê para um lugar incrível e aí um almoço com esses chefes incríveis, demonstrando para nós o amor deles. Então você comer uma comida de um cara que fez para você num outro escopo, que você não chegou no restaurante e pagou, que você não viu. Cara, ele tá preparando aquilo. Então ele tá colocando ali todos os melhores ingredientes especiais dele. Que incrível, que cara. É amizade, carinho, gentileza, amor pra caramba pela gente, né? Tá mostrando ali toda a fartura de ingredientes que ele tem dentro dele, do coração dele. Isaías, eu preciso caminhar nosso podcast aqui. Quero dizer que foi um prazer incrível ter o nosso primeiro podcast Sem Filtro de 2022. Mas você que está nos assistindo em casa, fica aí calmo, porque o Isaías faz parte também do Black Skull Podcast. Ele vai estar comigo ali dividindo bancada aí por muitas e muitas vezes nesse ano, ao longo do ano aí, cara. A gente vai ter muito podcast. Um podcast por semana lá, 4 por mês. Tem muito Isaías para vocês ainda aí, viu? Tem muita situação. Tem muita coisa para viver. A gente tem muita coisa para falar, para viver esse ano aí. Mas aqui no Podcast Sem Filtro eu quero muito te agradecer por essa primeira entrevista, que também vai ser a primeira de muitas, Isaías. Se Deus então, quiser. Tamo junto. Obrigado, muito Rodolfo, obrigado. de verdade. Ficou algum assunto que você gostaria muito de falar e acabamos não falando? Não, cara. O que eu desejo para as pessoas é que elas olhem para si próprias, que elas se amem, né, cada vez mais, e que elas aprendam a reconhecer o divino dentro de si. E aí, entendeu? É só sair para o mundo e viver essa grande experiência de viver. Olha aí, gente, que incrível. Você achou que a gente ia falar de anabolizantes, de aula, de culturismo, e não sei o que lá. Você vê esse cara com esse cabelão todo. Vamos aí. Embora. Tem muito exótico. Exótico. Você achou, pelo fato da gente estar dentro de uma academia, você achou que a gente fosse falar um monte de assunto que você está cansado de ouvir, né? Mas não, cara. O cara veio aqui, filosofou, falou sobre as principais saúdes que a vida te proporciona, cara. Amar, viver, perdoar. Olha que incrível. Espero que você em casa tenha gostado. Deixa seu like, compartilhe esse podcast e o mais importante pra gente, se inscreva. Estamos chegando a um número incrível aí de 1000 inscritos. Olha aí. E olha, cara, em tão pouco tempo. Isso é incrível pra nós. Que então, bom, gente... Que bom, parabéns. Obrigado, Isaías. Vamos multiplicar isso, cara. Passa pros amigos, né? Se fez sentido pra você, tenho certeza que vai fazer sentido pra grande maioria da sua rede de relacionamento. Passa pra frente. Entendeu? Essa é a corrente do bem, essa é a melhor corrente que pode existir sempre. Conhecimento nunca é demais e a gente compartilha e aprende. E com essas palavras, um grande beijo para você e até a próxima. Valeu!